primeiro de tudo, né? Obrigada pela chance de eu vir aqui conversar com vocês e mostrar um pouco do que a gente tem feito lá em Pernambuco. E é uma pena que o Paulinho não pôde vir, né? Eu falei com ele, ele falou que tinha uma defesa hoje de manhã de mestrado, com macromírmicos até, e também está aí com umas disfunções de labirinto aí, essas tonturas toda hora. Mas é uma honra estar aqui nesse ciclo de palestras em homenagem a ele, né? Eu ia falar isso, inclusive, porque ele sempre fala, Inara foi minha primeira aluna. E a gente se dá muito bem. Ele foi agora em fevereiro lá para Recife, em umas bancas minhas. Então a gente até se viu há pouco tempo, né? Então, uma pena que ele não está hoje, mas pelo menos nós nos vimos há pouco tempo e matamos saudade. Bom, eu vim de ecologia animal, né? Trabalhei com formiga, pelo menos as minhas teses de dissertação, tese de mestrado, tese de doutorado e na graduação com formiga e com ecologia. Mas desde que eu fui para lá, né, eu fui para a botânica e eu comecei então a trabalhar mais com interação planta-animal, né? Não é nem animal-planta ou formiga-planta, é interação planta-animal. Então os meus trabalhos todos têm colocado e focado mais planta. E nessa conversa aqui, nessa palestra, foi que eu preparei ano passado para o ATBC, para o encontro lá da Associação e ontem eu dei uma aumentadinha, né? O Rodrigo disse que eu tinha até 55 minutos para falar, então botei algumas coisas um pouquinho mais recentes. E é essencialmente isso, como que perturbações antrópicas, então meu trabalho todo, desde que eu fui para o Nordeste, envolve reorganização de comunidades devido a perturbações antrópicas, né? Aqui é uma perturbação diferente que eu vou contar para vocês, mas muito mais sutil, que a gente chama de crônica, e mudanças climáticas, que no caso para Caatinga é aumento de aridez, redução de precipitação com aumento de temperatura, né? Então, como que essas duas forças vão estar mudando benefícios, né? Ou serviços, como eu chamei aqui, que as formigas provêm para plantas. Então, vou falar um pouco sobre isso para vocês. E isso envolve o trabalho de um monte de alunos que eu vou mencioná-los quando eu estiver apresentando, né? Então, vou começar diferenciando perturbação aguda de crônica, apresentar muito brevemente a Caatinga para vocês, falar das previsões de mudança climática para Caatinga e então contar essa historinha aqui desse trabalho envolvendo esses dois drivers, né, essas duas forças aí reorganizando a comunidade formiga e mudando os serviços, aí, os benefícios que elas provêm para as plantas e depois um resumo aí do que eu falei. Então, como todo mundo sabe, perturbação antrópica, de forma geral, é o principal fator aí para reduzir biodiversidade no mundo todo. Poucos ecossistemas são livres, né, de pressão antrópica. E mudanças no uso do solo, né, substituição do ecossistema natural por outro tipo de uso do solo, reduziu a cobertura dos ecossistemas naturais em todo o globo, né, sobretudo das florestas úmidas. E nas últimas décadas se estudou muito, né, e hoje em dia tem-se que essa perda de hábitat e fragmentação, às vezes, de hábitat, fragmentação nem tanto, porque tem gente que fala que é boa, mas de forma geral, perda e fragmentação de hábitats são os principais causadores de redução de diversidade taxonômica, funcional e filogenética, aumento de homogeneização das comunidades, substituição de perdedores por vencedores, né, de espécies especialistas por grupos mais generalistas, e mudança geral em funções e serviços do ecossistema. Mas existe outro tipo de perturbação, essa que a gente vem estudando na Caatinga, que é chamada de perturbação antrópica crônica. E ela é tida como crônica porque ela constitui uma remoção de pequenas porçõezinhas de biomassa, só que de uma forma contínua no ecossistema. E ela não causa perda e fragmentação. Então o ecossistema continua contínuo, vamos dizer assim, né? Não muda a estrutura da paisagem. E essa pequena biomassa que é removida, ela é na forma de coleta de lenha, de coleta de corte coletivo de madeira, de exploração de produtos florestais não madeireiros, de animais domésticos que são criados de forma extensiva, então comendo a vegetação, e uma série de outros tipos de uso, né, das populações que vivem nesses ecossistemas, que normalmente são ecossistemas mais secos, né, semiáridos. Florestas úmidas, tu transforma, muda o uso do solo. Aqui tu usa,
os recursos naturais para a sua subsistência. Normalmente são populações mais de baixa renda, né? E esse termo perturbação crônica foi criado em 98 por um indiano, o Singh, e estudando populações de carvalho na Índia. A Índia está bem degradada, então sobrou populações, ou sobraram, né? Algumas populações de carvalho dentro de unidades de conservação, e aí todo mundo, a população está indo extrair dentro das unidades de conservação. Então está reduzindo muito populações de várias espécies. E foi aí que ele começou a cunhar, né, e as pessoas começaram a estudar um pouco mais essa perturbação muito sutil aí, porque não causa perda de hábitat, né? E um exemplo onde essa perturbação é forte é aqui na nossa Caatinga. Então, a Caatinga é um mosaico de florestas tropicais sazonalmente secas, é um nome que se dá hoje em dia para elas, né? É um conjunto de florestas secas que tem em todo o mundo, mas que é bem mais estudada aqui na América e bem mais distinta de savanas. Na África e na Austrália, as florestas secas não são muito distintas, porque também pega fogo. Nas florestas secas também tem savana. As nossas florestas secas da América são bem distintas. Então tem a Caatinga, que é a maior mancha delas, mas tem outras manchas que vão descendo no sudoeste do Brasil, passa para o Colômbia, Venezuela e vai até o México. Então tem 43 manchas, eu acho, dessas florestas sazonalmente secas aqui na América, que são bem distintas das savanas e das florestas úmidas. Mas a Caatinga também tem áreas assim, com solo mais raso, né, com a rocha mãe exposta, os lajedos, como eles chamam, ou então áreas muito secas que tem uma vegetação mais arbustiva, não chega a ser uma floresta. Né? Então, por isso que eu costumo falar que é um mosaico de floresta tropical sazonalmente seca com essa vegetação mais arbustiva. Espinhenta, normalmente, né? Ela ocupa uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Nós revimos isso agora, não sei se vocês sabem, a gente lançou um livro sobre a Caatinga recente, em inglês, pela Springer, foi a primeira síntese sobre a Caatinga em inglês. Então a gente reviu a área de Caatinga, porque o Campo Maior, que é uma área que tem contígua ao Cerrado, era tido como Caatinga, mas todo mundo estava vendo que ela tinha muito mais afinidade com Cerrado do que com Caatinga. Então a gente propôs tirar Campo Maior, mas incluir todas as florestas no Vale de São Francisco que não eram incluídas. Então, na verdade, a Caatinga antes tinha uma área estimada de 800 e poucos mil quilômetros quadrados. Nós, com esse rearranjo, aumentamos um pouco, né? Mas é em torno de 10%, aí um pouco mais que da área do território brasileiro, né? Toda dentro do Brasil, né? Eu costumo falar para os alunos que tem uma frase que todos os alunos lá em Recife falam, que a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Aí eu já fico com arrepio para dizer que é bioma exclusivamente brasileiro. Se é bioma, não devia ser exclusivamente brasileiro, devia estar no mundo todo, né? Mas enfim, o que eles querem dizer é que isso aqui, entre os ecossistemas brasileiros aqui, né, as formações vegetacionais, ele é o único que está inteiramente dentro do Brasil. Então depende da gente estudá-la e conservá-la, né? E o clima é semiárido, né? Varia de 900 até menos de 300 milímetros anuais, mas a maior parte da área recebe menos de 700 milímetros anuais. E o aspecto mais marcante é que é muito irregular no tempo e no espaço. Então, varia muito de ano para ano e espacialmente também a precipitação na Caatinga. Isso é uma característica bem marcante dessa região, né? E o que é típico, então, para causar esse tipo de perturbação crônica é a densidade, né? Então, são 28 milhões de pessoas, uma densidade alta, é a mais alta densidade de algum tipo de ecossistema semiárido do mundo, e a população de baixa renda, né? Então, depende totalmente de uso de recurso natural para a sua subsistência, né? Então, usam bastante recurso da Caatinga. E aqui algumas imagens, né? Então a gente tem o Boqueirão do Onça, uma área contínua da foto inicial ali na Bahia. Aqui é Confusões, no Piauí. Aqui é lá em Parnamirim, onde eu trabalhei antes de trabalhar no Parque Nacional do Catimbau, que é onde eu trabalho hoje em dia. Aqui é no Catimbau, aqui é Catimbau. Essa eu não lembro. Isso aqui é lá no Vale do Jequitinhonha, em alguns lugares, e sul da Bahia também. E aqui é Catimbau também. Então, tem essa paisagem ainda bem contínua, na maior parte do tempo, mas as pessoas estão ali dentro, vivendo ali, usando esses recursos, né, para a sua subsistência, como eu disse.
Os principais recursos usados são lenha, né? Então a caatinga não tem muita serrapilheira composta de folhas. Normalmente são galhos, tronquinhos mortos, caídos muito, e isso é o que as pessoas usam para cozinhar. Então, normalmente mulheres e crianças que coletam esse material morto, né? Esse líter grosso. E é estimado que coletem muito, viu? Em torno de 600 quilos por pessoa por ano, que dá uns 720 toneladas, ou 10 hectares por ano coletado, né? Também usa madeira viva, né? Então corte de madeira para a construção das cerquinhas, né? Comuns aqui, essas cerquinhas de facheiro que eles chamam, para o bode não passar através, né? Ou então a construção das suas casas também. Então é bastante usado madeira de forma geral, morta ou viva. Exploração de produtos florestais não madeireiros também. Então é impressionante que quase toda espécie de planta na Caatinga tem algum tipo de uso medicinal. Se tu perguntares para um sertanejo, todos eles vão dizer: ah, essa planta serve para isso, essa serve para isso, essa serve para isso. E até para câncer, para um monte de doenças, de enfermidades, vai ter alguma planta para baixar a pressão, para tudo. E aqui um trabalhinho do Flavião, lá da Unicamp, né, do Flávio, com a Cris Baldalf, que é professora hoje lá no Rio Grande do Norte. Então eles estudaram a janaguba, essa pocinácea aqui, e viram que eles usam o látex dela para produzir um monte de remédios. Inclusive dizem que também é bom para câncer até. E essa exploração aqui que parece, só tirou o látex, mas eles estão mostrando que está reduzindo a população, os indivíduos estão ficando menores, tem menos indivíduos, né, com a exploração aí forte, né, da janaguba em toda a área da Caatinga. Introdução de animais domésticos, né? Então, bode maior, 90 e poucos % do rebanho de bode, de caprinos, está lá no Nordeste, está lá na Caatinga, né? Então, tem uma densidade bem maior do que a recomendada. E eles comem de tudo, né? Gado tem pouco, mas caprinos é o grosso dos animais domésticos que eles usam. Então, eles são criados extensivamente, ninguém dá comida, dá ração, nada. Então, estão ali comendo as plantas da Caatinga. E introdução de espécies normalmente exóticas que podem ficar invasoras, como é o exemplo da algaroba, né, da Prosopis juliflora. Ela foi introduzida para gado, eles gostam muito. Bode também gosta, né, mas ela tem um legume gostoso, eu já provei, docinho, parece que tem um melzinho, assim, fica cristalizado por causa da temperatura alta. E gado ama a fava, como eles chamam, a fava da algaroba. E ela aqui vê um stand monoespecífico dela, né? Ela é bem invasora, ela é uma ótima competidora por água, ela ganha das nativas, então em regiões assim de vale, região bem drenada, elas dominam e não ocorre mais espécie nativa da Caatinga. E a gente tem alguns trabalhos mostrando que elas realmente crescem mais rápido e consegue excluir, pelo menos localmente, espécies nativas. E ela foi introduzida como forragem mesmo, né, em 42, lá pelo IPA, pelo Instituto Agropecuário lá de Pernambuco. E 42 para cá, pouco tempo, né, ela está super espalhada. É o mesquite, que em outros países eles chamam, né, no México chama mesquite. Ela é invasora, é uma das piores invasoras do mundo. Tem mais que uma espécie, obviamente, de Prosopis. E essa perturbaçãozinha de pequena escala crônica, que foi tida inclusive como uma possibilidade de conciliar um desenvolvimento econômico com conservação de biodiversidade. Então a gente pensa que é pouco deletéria. Então a gente viu no trabalho dessa minha aluna, que até a gente estava falando, ela ganhou uma menção honrosa no Prêmio CAPES, que está aberto agora, por isso que eu falei nisso, né? Então Elaine, ela viu que essa perturbação crônica para a comunidade de plantas é capaz de reduzir a diversidade taxonômica, a diversidade filogenética e a diversidade funcional. Então, perde espécies, perde história de vida, milhões de anos de história de vida, porque perde clados antigos e que só tem um gênero às vezes, principalmente Celastrácea, madeira dura. Então esses clados antigos com madeira dura perde e prolifera clados recentes igual a Euphorbiácea, que é o grande vencedor da Caatinga. As euforbiáceas ampliam bastante, né, sua distribuição, e aí um grupo recente e muito diverso, então reduz diversidade filogenética também e funcional também, então perdendo sobretudo madeira dura, né, e plantas com atributos mais conservativos, né, vão sendo perdidos. Mas a gente viu também que ela cria mais homogeneização biológica, então comunidades de plantas e formigas.
Então isso aqui foi o trabalho do José Domingos, o Zezinho, e ele viu que quando vai ficando mais perturbado, e de novo, essa perturbação crônica, é só essa remoçãozinha aí, de uma madeirinha aqui, do bode comendo ali, uma plantinha tirada para fazer artesanato também às vezes, né? Ou para remédio. Essa perturbaçãozinha de pequena escala causa, então, que as comunidades nessas áreas mais perturbadas vão ficando mais similares. Vão ficando mais homogêneas quando aumenta a perturbação, a similaridade aumenta, tanto para a planta quanto para a formiga. E na dissertação de mestrado da Fernanda, ela viu, então, só para a formiga, que aumenta dessa forma previsível que já se propunha para florestas úmidas com perda de hábitat, que é a substituição dos perdedores pelos ganhadores, né? O winner and loser replacement. Então, aqueles grupos mais especializados, com hábitos mais especializados, tanto alimentar quanto de nidificação, esses grupos vão sendo perdidos, que eles são mais sensíveis à perturbação, e os grupos mais generalistas, mais adaptados à perturbação, vão proliferando. Então, esse é um padrão forte para muitos grupos de organismos, entre plantas, invertebrados e vertebrados. Uma aguinha aqui. Tá bom o volume e a velocidade da fala? Porque eu sou faladeira pra caramba, se deixar. Da perspectiva de interação, que é o que eu vim mostrar, né? Isso ali foi só uma introduçãozinha, a gente viu que essa perturbação crônica reduz a qualidade do serviço de dispersão de sementes das plantas da caatinga. Então, a mirmecocoria é uma interação muito conspícua, muito frequente. A gente já identificou mais de 100 espécies que têm elaiossomos e que dependem das formigas para dispersar suas sementes. Então, é o único ecossistema do Brasil que as formigas são dispersoras mesmo dos grupos, né? Porque a gente tem, normalmente, isso é um assunto que o Paulinho estudou bastante, as formigas agindo como dispersoras secundárias de plantas que são dispersas primariamente por aves e mamíferos. A gente tem plantas na caatinga que são mirmecocóricas verdadeiras, né? E essa perturbação crônica, então, nós observamos, isso foi a tese de doutorado da Laura Leal, ela viu, então, que reduz interações, reduz taxas de remoção de sementes e reduz distância de remoção, né? Então, a qualidade do serviço é diminuída com essas perturbações, né? E isso pode gerar problemas, mudar a distribuição espacial e mudar a composição de espécies nessas áreas mais perturbadas. E a outra interação é de formigas com plantas com nectário extrafloral. Então, outro tema também que o Paulinho estudou bastante, foi um dos precursores aqui no Brasil. Então, a gente viu que um conjunto, não são todas, mas um conjunto, mais ou menos a metade das plantas de nectário extrafloral, que dessa paisagem, né, isso aqui não foi no Catimbau, isso aqui foi estudos prévios lá em Parnamirim ainda. Quase metade das plantas com nectário extrafloral diminuíam em abundância nas áreas com maior perturbação crônica e, mais impressionantemente, a interação, a visitação das formigas diminuía num conjunto de plantas que era esse conjunto que diminuía em abundância também. Então, como se a interação estivesse sendo quebrada. Então, não ter... Claro, tem vários fatores influenciando uma planta, como eu disse, a coleta dos humanos, né? Vários fatores vão influenciar a redução na abundância de uma planta. Mas é coincidência ou é um papel mesmo que elas também jogam as formigas de ajudá-las. Porque esse conjunto que é diminuído também era aquele onde a visitação era diminuída. Só que a gente não mediu a eficiência da proteção contra a herbivoria nesse trabalho. Então, nós só vimos a abundância das plantas e vimos a visitação, né? o atendimento, né? Das formigas a esses indivíduos aí com nectário extrafloral. E a outra interação também bem conspícua, então, quem tem nectário extrafloral na caatinga? Leguminosa e euforbiácea. As duas, de novo, famílias dominantes, né? As duas mais diversas famílias da caatinga. Então, são duas relações muito fortes, muito interessantes de serem estudadas lá. Então, as plantas são mais baixas, então consegue ver o dossel. É bem mais legal de ver do que uma floresta úmida, que o dossel está lá em cima, que a gente não vê nada, né? A gente vê tudo o que está acontecendo ali na caatinga. E também no Catimbau, por exemplo, que a gente tem uma estimativa, as espécies com nectário extrafloral são cerca de 20% da flora,
do parque inteiro, e em termos de indivíduo dá 34%, 34% dos indivíduos arbóreos têm nectário extrafloral, então mostrando que realmente é uma interação também bem frequente, bem importante. Só que a Caatinga também é ameaçada por mudanças climáticas, né? Enquanto outros lugares do mundo, as previsões são às vezes de aumento de precipitação, às vezes de redução de precipitação, né? Então tem muita incerteza em alguns locais, depende dos modelos. Para a Caatinga, todas as previsões são na direção de aumentar a aridez, né? Então é reduzir precipitação até cerca de 40% até o final desse século. A gente já vem vendo redução na precipitação nos últimos anos. E aumento da temperatura, até quase 7 graus. Então, de forma geral, fica menos precipitação e mais temperatura, então fica mais árido, né? E aí, em 2012, a gente começou um PELD, um projeto ecológico de longa duração, lá no Catimbau. Então foi quando a gente mudou de Parnamirim, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei na Caatinga depois que eu saí da Floresta Atlântica. Eu fiquei uns 3 ou 4 anos em Parnamirim, que é bem longe de Recife. Parnamirim é uns 570 quilômetros de Recife, é uma Caatinga de cristalino, típica, né? Que é grande parte da Caatinga é cristalino, 70%. E aí a gente mudou para o Catimbau, que é uma caatinga de sedimentar, então são chapadas de arenito, né? Porque ela tem uma variação muito grande, essa região, na precipitação. Então a gente tem, aqui no sudeste do parque, tem áreas que chove mais de 1000 milímetros. E lá no sudoeste, no noroeste, quando vai indo para o cristalino, então aqui é alto, né? E aqui a chuva vem é a chuva dos alísios aqui, vem do sudeste. Lá mais de Alagoas até do que de Pernambuco mesmo. E tem algumas montanhas, então chove muito aqui, lá, e vai indo para o cristalino, então vai baixando muito, vai indo para a depressão sertaneja, são uns 400 milímetros acima do nível do mar, e aí tem menos de 500 milímetros. Então, numa área aqui dos 30 quilômetros, um pouco mais, a gente tem uma redução de 1000 e pouco para menos de 500. Então, foi um lugar muito legal para a gente estudar, né? Já que para a mudança climática, a gente substituiu aqui a mudança no tempo pelo espaço, que seria uma coisa que a gente consegue ter resultado mais rápido, né? E o parque foi criado em 2002, mas ninguém saiu ainda. Ninguém foi indenizado. Então, todo mundo vive lá. E todo mundo continua usando os recursos naturais de lá para a sua subsistência. Então, é o cenário ideal para testar o efeito de redução de precipitação e de perturbação crônica. As pessoas estão lá, né, ainda usando. Então, aqui são os nossos plots. Esses plots, então, estão estabelecidos no gradiente de precipitação e de perturbação crônica, e gradientes que não são correlacionados, obviamente, né, para testar, então, adequadamente os efeitos de um e de outro, e até interações entre eles. E o tamanho dos círculos aqui é o tamanho da pressão potencial, baseada no número de pessoas que vivem ao redor dos plots, número de casas, de pessoas, né, número de animais domésticos que eles criam, lenha, o quanto eles retiram de madeira. Então, a gente fez uma entrevista prévia para então estabelecer esses plots, que é um projeto de longa duração, né? Então isso vai ser monitorado durante muito tempo. A gente já teve a primeira vigência, né? Começou em 2012, os PELDs hoje em dia são de 4 anos e meio, 3 anos e meio, a gente agora já está na segunda vigência. E temos outras questões mais além disso, mas eu vou mostrar para vocês esses resultados dessa questão. Agora a gente está voltando mais para a regeneração. E aí, eu vou mostrar os trabalhos desses alunos, que era a minha parte no PELD, e era verificar, então, como que esses dois drivers, né, esses dois fatores aí, aumento de perturbação crônica e redução de precipitação, ou aumento de aridez, vão estar reorganizando a comunidade de formigas e mudando, então, esses benefícios que eles estão provendo para as plantas, né? E aí aqui eu incluí um terceiro benefício, que seria a fertilidade do solo. Então tem dispersão de semente, tem proteção contra a herbivoria e tem mudanças na qualidade do solo, que eu enfoquei em formigas cortadeiras por causa do tamanho dos seus ninhos e de todas as alterações do solo que elas fazem, que eu já vou contar um pouquinho mais. E Javier Arnán, ele é espanhol.
Ele ficou pós-doc comigo, ainda está aqui, mas agora conseguiu uma posição na Espanha. Se eu disser que ele é espanhol, ele fica bravo, porque ele é catalão. Meu Deus, se eu falo que ele é espanhol na frente de alguém, ele fica puto. Então, o Xavi ficou com a gente desde 2014 e ele é um cara, pena que não tem o pessoal de redes daqui, né? Ele é um cara de redes de interação, essa do pessoal do miúdo, né? Então, ele ficou me ajudando muito nessa parte, não sou muito entendida disso, né? Experta disso. A Fernanda que já tinha feito mestrado com as comunidades de formigas lá em Parnamirim, fez doutorado com essa qualidade desse serviço, então ela tinha um pouco de cada um, medindo a qualidade do serviço. A Thalita, ela fez as redes, né? Então descreveu as redes de interação de plantas com nectar e formigas, né? Junto com o Xavi dando uma força aí, analítica. A Daniela fez mestrado com a parte mais morfológica e anatômica dos nectários extraflorais. Infelizmente, ela não ficou na academia, largou depois do mestrado, então as coisas dela estão meio paradas, mas eu trouxe aqui para mostrar um pouquinho para vocês, porque isso ajuda a explicar essa mudança na interação, planta com nectar e formiga. E o Pedro é quem está fazendo agora a parte de ciclagem de nutrientes, estoque de nutrientes, toda a influência das saúvas na qualidade do solo. Esses já acabaram seus trabalhos, o Pedro ainda está, a parte da saúva está mais ainda começando. Para o índice de perturbação, então, não é trivial estudar uma perturbação crônica. Não é igual, tem floresta ou não tem floresta? Estou na borda ou estou no interior? Que todo mundo estava acostumado para perturbação aguda, né? A caatinga, ela é PET naturalmente. Ela vai ter áreas mais fechadas, áreas mais abertas, áreas com vegetação de porte maior, área com vegetação de porte menor. Área que entra mais luz, área que entra menos luz. Embora a luz normalmente não seja limitante, o problema é a água. Mas a gente, nos trabalhos anteriores de Parnamirim, a gente usava medidas indiretas só, tá? Então a gente usava, como usamos aqui ainda, distâncias, né, para casa mais próxima, fazenda mais próxima, a rua mais próxima, a vilinha, né, como uma medida de acessibilidade dos humanos às áreas onde a gente está trabalhando. Então, indireta, usávamos entrevistas e usamos aqui também, né, para completar esse índice. Então, íamos lá nas casas das pessoas e íamos perguntar quantas pessoas viviam, quantos animais domésticos criavam. Embora os bodes sejam criados extensivamente, todo mundo sabe quantos bodes tem. Eles estão todos juntos, de uma fazenda com outra propriedade, mas todo mundo sabe de quem é quem, cada um dos animais, né? E o que a gente fez de diferente é que a gente começou a medir nos plots, então, medidas mais diretas. Então, a gente tinha o número de fezezinhas, né? Não sei se vocês já viram, que é super comum na caatinga, as bolinhas de cocô dos bodes, que estão por tudo. Pode ir no pico mais alto, como tem no Catimbau, tem o Alcobaça, é um sítio arqueológico bonito lá, um paredão com 70 metros de pintura. O Catimbau é o segundo lugar com mais pinturas rupestres, segundo maior sítio arqueológico aqui no Brasil. Primeiro é lá na Capivara, né, e depois o Catimbau. E no topo desse Alcobaça tem um dedo lá, uma montanhona lá. Eu nunca subi, mas meu marido conta que uma vez ele subiu lá e era cheio de cocô de bode até lá em cima. A gente tem dificuldade para subir, mas eles não, né? E então a gente mediu lá nos plots o número de cocô. Às vezes, algumas áreas mais com a precipitação um pouco mais alta, alguém ou algum proprietário um pouquinho mais rico tem gado, mas é muito raro a maioria. E agora tem também ovinos, né? Está começando a chegar bastante ovelha também. Comprimento das trilhas, os bodes eles passam sempre no mesmo lugar, tem as veredinhas de bode que eles chamam, dá para ver os caminhozinhos. Se vê uma foto de um drone, uma foto aérea, vê tudo cortado por caminhos assim de bode na caatinga, já que é baixa a vegetação aberta, não tem muita serrapilheira, né? Dá para ver as veredinhas deles. Troncos cortados, então a gente teve uma ideia, né, baseada na presença do toco lá, e vendo a área basal e a altura média, tem uma ideia do volume de vegetação removida, de madeira viva removida. E também o wood litter, né? Lá essa serrapilheira lenhosa que eu falei, que é o que normalmente é usado para lenha, né? Então a gente tinha uma estimativa de coleta para lenha, de coleta de madeira para outros propósitos, de pressão de animais domésticos
E outros fatores, como extração de produtos florestais não madeireiros, então a gente usa mais as medidas indiretas, já que a gente não tinha como quantificar uma coleta de semente, uma coleta de látex, uma casca de árvore que o pessoal usa, né? Então a gente integrou isso com uma PCA, pesamos o eixo dela e temos um índice de perturbação aqui, que a gente até fez isso numa disciplina do nosso programa e depois publicamos com os meninos. E a gente tem então um índice multimétrico, geralzão, mas tem índice por tipos de pressão antrópica também, tipos de perturbação, como eu falei. Então foi assim um primeiro trabalho tentando uniformizar, sugerindo uma metodologia aí para medir essa perturbação crônica de uma forma mais sistematizada. Para aridez, né, a gente usou ainda dado do World Clean, com uma média aí dos últimos, de 1950 a 2000. E a gente tirou os extremos, obviamente, né, não pegamos os topos de morro, porque aí ia ficar muito diferente o tipo de vegetação, nem lá o final no oeste, no cristalino. Então, pegando aquele miolo ali, com uma caatinga arbustiva arbórea, a gente teve uma precipitação variando de 510 milímetros por ano até 940, o que já foi bastante também, né? Quase 50% aí. A correlação entre a precipitação e o índice de aridez, que se eu não me engano, é o quanto precipita e alguma coisa relacionada com evapotranspiração potencial e real, não lembro agora. Foi muito alta a correlação, então aqui eu vou apresentar dados para vocês com precipitação, que é uma medida mais direta, né, do que a aridez. Mas alguns dos trabalhos do nosso grupo alguns deles usaram o índice mesmo de aridez, tá? E a gente agora instalou também estações microclimáticas. Então, a gente tem 6 estações no parque, distantes 2 quilômetros umas das outras, que vão medir tudo, então, mais do plot, né, um pouco mais sensível do que o dado do World Clean, embora o dado do World Clean seja com uma resolução de 1 quilômetro. E os nossos plots têm distâncias de mais de 2 quilômetros, então até dá para ir usando, né? Mas a gente acha que aqui vai dar, vamos até ver, vai ser até curioso saber se tem muita diferença ou não. Né? Então, por interpolação, a gente vai conseguir ter, inclusive, tem pluviômetro, então até precipitação, né? E vários outros parâmetros aí microclimáticos. E os sistemas, né? Mais uma aguinha. Para dispersão de semente, então a gente continuou com algumas euforbiáceas, né? Que tem os elaiosomos aqui, que é essa estrutura cheia de ácidos graxos, que as formigas são atraídas por ele, então seguram a semente, o diásporo, pelo esse elaiosomo, levam até o ninho, comem o elaiosomo e jogam as sementes no lado de fora, que normalmente é um local enriquecido em nutrientes, mais umidinho, menos compacto, né? Então, um lugar bom para germinar. E são espécies diferentes do cristalino, essas euforbiáceas daqui. A flora é muito diferente do cristalino sedimentar. Né? Então tem as irmãzinhas, né? Então lá tem a jatropha molíssima, aqui é a jatropha mutabilis, pinhão que eles chamam. Lá tem, sei lá, Croton sonderianos, aqui tem o nepentifólios, então tem os parzinhos, tem para as cactáceas, tem parzinhos, para as leguminosas tem parzinhos. É muito interessante isso, de espécies muito próximas, uma típica do cristalino e outra típica do sedimentar. Então, além dessas 3 euforbiáceas, a gente resolveu fazer a dispersão secundária dos grupos que são dispersos por outros organismos, né? Então, a gente pegou uma cimarubácea, a Cimaba ferrugínea, uma sapotácea, a quixabeira, Sideroxylon obtusifólio, e uma cactácea, o melocactus aqui, que são dispersos por aves. Isso aqui é uma semente grande, né? Não sei nem direito o que é o dispersor primário dela. Hoje em dia não sei nem se existe mais. E aqui, melocactus tem lagartos, né? A Isabel estudou, são dispersas por lagartos, como já tinha sido visto lá em Linhares também, quando a gente ia nos cursos de campo lá em Linhares, na Unicamp. João Vasconcelos viu com Débora Faria. E, então, nós fizemos experimentos de remoção para essas 6 espécies, com várias estações de observação, acho que eram 6 estações de observação em cada plot, e com diásporos coletados na época que eles estavam sendo produzidos, né? E fomos ver, então, número de interações, taxas de remoção e distâncias de remoção.
Para defesa de plantas contra herbivoria, eita, já são 10+3. Eu enfoquei em plantas com nectário, né? Então mantive aqui, fizemos a especialização e a estabilidade temporal dessas redes, então toda no nível da comunidade. E para uma espécie, para Pterocarpa moniliformes, que é a espécie mais amplamente distribuída, então que a gente tem mais plots, a gente fez então ataque aos herbívoros lá, aos cupins, também é um método que o Paulinho fez muito para simular um herbívoro, né? Então vimos o ataque a esses cupins. Para a saúva a gente já tinha visto então que elas proliferam com perturbações crônicas, né? Então, mesmo essa perturbação na caatinga, a gente achou, elas proliferam em floresta úmida. Tem muitos trabalhos nossos e de outros grupos mostrando que saúva se dá bem com perda e fragmentação de hábitat, né? A borda é cheia de saúva, porque tem mais planta pioneira que elas gostam e tem menos inimigo natural. Na caatinga, a gente pensou que ocorreu o contrário, porque não ia ter biomassa, já tem pouca biomassa, é sazonal, tudo descido. Como é que ela ia ainda aumentar em perturbação, que ia tirar mais planta? Mas elas aumentam. Elas comem de tudo que se pode imaginar. Elas comem as herbáceas, que em floresta úmida elas não comem, elas vão estar enfocadas em plantas, árvores. Elas comem material morto, elas comem cactácea, elas comem de tudo que pode imaginar e aumentam com perturbação, sim, mesmo essa perturbação crônica na caatinga. E aumentam as taxas de herbivoria impressionantemente. Então, as áreas mais perturbadas também, por colônia agora, não estou nem falando por a população inteira. Cada colônia, né, a taxa de herbivoria dela, o quanto ela remove de vegetação em relação ao que tem disponível, é maior também em áreas mais perturbadas. Então, elas têm um papel grande aí também como herbívoro na caatinga. E isso a gente já descreveu, isso aqui foi a tese do Felipe Siqueira, professor do Pará. Mas a parte da engenharia de ecossistema, a parte das mudanças do solo, a gente não tinha pouco, não tinha muita coisa. Então foi uma parte da Fernanda, mas agora o Pedro é que está continuando de uma forma mais sistematizada, escavando muitos ninhos, né? Então a gente... Isso aqui é um ninho visto de cima. Olha o tamanhão, os ninhos são gigantes. Aqui um monte de plantas já mortas, secas, né? Isso é cheio de olheiros, cheio de entradas. Isso é uma foto de cima de um drone. Então a gente analisou o solo, né? Primeiro horizontalmente, então em várias distâncias aqui, nas lixeiras que elas botam para fora, que é uma diferença. Na floresta úmida, normalmente as lixeiras dos ninhos são internas. Tem uma ideia do Fardie-Brenner, do argentino, que é porque num ambiente muito úmido pode proliferar muito e causar muita doença, muitos patógenos, né? Se ela bota para fora. E então em ambiente úmido ela serra, aliás, né? Não bota para fora. Em ambientes mais secos elas botam para fora. A diferença é que Fardie-Brenner via isso lá na Patagônia para Acromyrmex. E nós vimos que as 3 atas que ocorrem na Caatinga, 2 delas ocorrem em floresta úmida, que era tido como uma coisa conservada na espécie, elas eram tidas como formigas que botavam a lixeira interna. Ata sexens e Ata levigata. Na Caatinga elas botam lixeira para fora. E a outra, endêmica da Caatinga, Ata opaciceps, também bota a lixeira para fora. Então todas elas botam lixeira para fora. E aí isso poderia ajudar a melhorar um pouco ali a qualidade do solo, pelo menos próximo das lixeiras, já que as lixeiras são ricas em matéria orgânica, né? Então a gente foi fazer as análises do solo e ver a influência delas dessa do solo agora, né? Não da herbivoria. Tinha Tanglefoot em tudo. Então nós produzimos plântulas, botamos próximas aos ninhos, perto das lixeiras, longe das lixeiras, no Murundum, em área controle, sempre protegidas por Tanglefoot para as formigas não cortarem. A gente só queria ver o efeito da qualidade do solo. E, como vocês vão ver, a sobrevivência foi minúscula, então a gente começou a escavar e fazer outros experimentos para tentar entender um pouco melhor isso. Então, o primeiro resultado é que precipitação está influenciando muito mais os grupos funcionais de formiga do que perturbação. Então, a gente tem aqui as Flower Attines, são as atines mais baixas, né? Aquelas que eu estudei no meu doutorado ainda com Paulo, né? Micetarotes, Micetophylax, Myrmecocripta, Siphomirmex e tal. Tem mais em áreas mais úmidas. Os predadores especialistas também têm mais em áreas mais úmidas e as arborícolas especialistas também têm mais em áreas úmidas. As oportunistas, grupos mais generalistas e camponotines subordinadas estão nas áreas mais secas. E com perturbação, somente as doliconerinas dominantes, que são os grupos mais termófilos, que são de área muito seca mesmo, muito quente. Essas aumentam com perturbação e as actines, higher attines, aqui as atas e acromyrmex também.
Então, precipitação está influenciando muito mais a reorganização da comunidade formiga do que perturbação. E para a dispersão de semente, então, o primeiro é a interação, né? Então, tanto o número de interações diminui quando reduz precipitação, então as formigas estão interagindo menos com os diásporos, e as que nós classificamos como dispersoras de alta qualidade, aquelas que dispersam sementes por grandes distâncias, também diminuíram sua interação com os diásporos, quando diminui a precipitação. Perturbação aqui não afetou nada, ao contrário dos estudos prévios. E as dispersoras de baixa qualidade, que ou dispersam por distância muito pequenininha ou nem movem, só comem o elaiosoma in situ, mas não removem, essas também não foram afetadas, nem por perturbação, nem por precipitação. O mesmo padrão foi para taxa de remoção, né? Então, precipitação reduzindo a taxa de remoção de todo mundo e reduzindo só para as dispersoras de alta qualidade. As dispersoras de baixa qualidade não são afetadas e perturbação não afeta nada também. E o último, a distância de remoção, que é o importante para sair debaixo da copa, né? A gente tem, então, o mesmo padrão. Só precipitação afetando, reduzindo a distância de remoção quando diminui a precipitação e só para as dispersoras de alta qualidade também. Então, aqui a gente controlou, nós vimos, botamos o Spitfall para identificar as comunidades também. Então, essas mudanças aqui são parte por causa de redução de alguns grupos, mas parte por causa de mudança no comportamento. Quer dizer, a formiga, a população, elas não diminuíram quando diminuiu a precipitação ou a perturbação, mas elas mudaram o seu comportamento com os diásporos. Então, as duas coisas estão acontecendo, né? Alguns grupos diminuem e outros mudam o seu comportamento. E esses resultados de dispersão podem ter um efeito importante para mudar aí a comunidade de plantas nessas áreas mais perturbadas, né? Então, mudando para interação entre formigas e plantas com nectar extrafloral. Então, aqui são as redes, né, dessas áreas. A gente vê que tem duas formigas que dominam, nossos crassos, nas áreas mais aqui do noroeste, do norte, do parque mais secas, que às vezes tem só elas, né? E Cephalotes pusillus ocorre aqui em outras áreas mais para o sul, né? Vimos também que, de forma geral, essa área mais úmida tem redes mais complexas, né? As áreas lá mais secas têm algumas redes mais simples, né? Com menos espécies envolvidas, tanto de planta quanto de formiga. A especialização geral da interação, né? O H2, ele foi influenciado pelos dois fatores agora, né? Então, a especialização da interação planta-formiga aqui diminuiu com o aumento da perturbação crônica e diminuiu com a redução de precipitação. Nesse estudo aqui, esse gráfico está ao contrário, né? O da Fernanda, ela botou reduzindo a precipitação, aqui ela botou aumentando. Mas, enfim, a ideia, o padrão é o mesmo. Isso sempre depende de revisor, de jornal e tal. E, então, mostrando que nessas áreas mais secas ou mais perturbadas, eu tenho interações mais generalistas, né? Mais facultativas. Todo mundo vai em todo mundo, todas as formigas vão subindo em todas as plantas, vamos dizer assim, né? E a estabilidade desses índices de especialização também foi menor nas áreas ou mais perturbadas ou mais secas não. Nas áreas mais perturbadas ou mais secas, pelo menos para alguns aqui, né? Então, a gente vê a estabilidade da vulnerabilidade, que é a especialização no nível das plantas, reduzindo com o aumento da perturbação crônica. Aqui também é vulnerabilidade e aqui também, só que aqui é precipitação, então reduzindo nas áreas com menor precipitação. Então, a especialização no nível das plantas, todas foram diminuindo. E aqui o H2, então o índice de especialização da rede como um todo, foi reduzido com o aumento da perturbação crônica. Então, o mesmo padrão de ficar mudando muito de um ano para outro. É isso que essa estabilidade é temporal, tá? Então, isso foi o estudo feito em 2014 e repetido em 2016. Então, é pouco tempo de estabilidade, mas mesmo assim, com esse pouco tempo, a gente já viu várias mudanças nessa especialização, nessas métricas de especialização, mostrando que essas áreas mais perturbadas e mais secas eram mais instáveis no tempo.
Mas para a formiga, a especialização então na generalidade, que é especialização no nível de formiga, foi o único de todos esses resultados que eu mostrei para vocês que teve interação entre os dois fatores. Isso é outra coisa interessante. Os dois fatores estavam influenciando, precipitação um pouco mais de perturbação, mas estavam os dois influenciando, mas sempre com influências separadas, sem ter sinergismo, sem ter interação entre esses dois fatores. E para a especialização, ou melhor, para a estabilidade da especialização para as formigas, ela aumentou, né? Ficou mais instável com perturbação, mas ficou mais instável nas áreas mais úmidas do que nas mais secas. E isso foi um pouco surpreendente. A gente esperava que fosse mais estável nas mais secas. Mas a gente começou a ler, né, e vimos que tem vários trabalhos no Mediterrâneo com fogo, com perturbação, que mostra que áreas muito perturbadas, a comunidade das áreas mais secas recupera mais rápido do que as áreas um pouco mais úmidas, que tem uma comunidade um pouco mais complexa, alguma coisa assim. Então a gente acha que é por aí, né? Pelo menos botamos aqui, o artigo está em revisão, que essa instabilidade maior nas áreas perturbadas e úmidas é porque tem uma dificuldade maior na recuperação após perturbação, nesses ambientes mais úmidos. E aí a proteção, né, contra a herbivoria, a gente viu que é diminuída de fato. Então a gente viu, mas só com redução de precipitação. Então o ataque aos herbívoros simulados, aos cupins, reduziu nas áreas mais secas, né, a porcentagem de ataque lá. O tempo para atacar aumentou, então quando tinha ataque as formigas demoravam mais tempo para atacar. E um índice de eficiência aqui também foi reduzindo com redução de precipitação, né? Uma eficiência nesse ataque aí, que é pesado pelo número de formigas que tinha na planta antes da gente botar os herbívoros. E aí o trabalho da Daniela foi tentar ver o que estava fazendo com que essas relações fossem ficando menos estreitas, aí, mais facultativas, menos especializadas, quando aumentava ou perturbação ou reduzia a precipitação. E aí ela viu que os nectários dessa espécie Pterocarpa moniliformes, que é essa mais amplamente distribuída, diminuíam em tamanho, né, em largura, em comprimento e largura, então iam ficando nectários menorzinhos. E anatomicamente também. Então o tecido secretor ali vai ficando menor quando é mais seco. Então nos dois casos só a precipitação, está afetando o tamanho dos nectários, morfologicamente e anatomicamente. Então a ideia nossa é que nesses ambientes aí mais perturbado ou mais seco, a planta tem mais dificuldade para estar produzindo, né, estar secretando, né? Então ela tem uma dificuldade adicional aí com todo esse estresse abiótico causado pelas perturbações e pela redução de precipitação. E isso pode estar deixando essas plantas menos atrativas para as formigas e por isso as interações são mais frouxas. Mas a gente agora está medindo secreção de néctar, quantidade ou qualidade, né, para ver isso melhor. Até porque a Daniela saiu da academia, então isso está meio parado o trabalho dela. E por fim, para parte de mudança nos solos, próximos aos ninhos das saúvas, né? Então aqui a gente tem duas medidas de fertilidade, né, quantidade de fósforo e de capacidade de troca de cátions, né? Então nesses dois casos, aqueles solos próximos à lixeira, não é a lixeira pura, obviamente, porque aí é só matéria orgânica, é o solo ao redor, né? Tem muito mais capacidade de troca de cátions e mais fósforo, então mostrando que é um solo mais fértil do que os solos dos murunduns, né? Os murunduns, aqueles montes de areia lá, que é um solo mais mineral, que vem lá de baixo, e o que o próprio controle, né? Então, fertilidade maior, mas sem influência de nenhum dos dois gradientes. Nem aumento de perturbação, nem redução de precipitação mudou esse aspecto aqui. Isso foi o trabalho da Fernanda, que está meio preliminar. Agora o Pedro vai estudar isso melhor, né? Mas em todos os casos nós estamos preparando um trabalhinho. Para filtro capaz, para a quantidade de água no solo, né? Então a gente viu de novo que o ninho é melhor. O ninho então tem mais retenção de água, lá mais capacidade de reter água no solo do que os outros tratamentos. E que a quantidade de água no solo, nesses, né, no solo geral, vai estar sendo negativamente afetada pela precipitação. Então vai ter menos água nessas áreas que chovem menos, o que é bastante intuitivo, né? E perturbação não mudou esse aspecto. Para a compactação, né, a gente viu também que o solo próximo às lixeiras tem menor compactação.
e os outros tratamentos, e que essa compactação vai aumentar nessas áreas com menor precipitação. Mesmo padrão do anterior da quantidade de água. E perturbação não afetou também essa variável aí de compactação do solo. E para a parte das plântulas, né, que nós produzimos na casa de vegetação e transplantamos para esses 3 tratamentos, então controle próximo ao lixo e nos murunduns, no caso aqui está só um tipo de murundum, a gente teve uma mortalidade altíssima, depois até o 5º mês já morreu tudo, né? Só tinha dados até 4 meses depois do transplante, e os transplantes foram feitos no início da estação chuvosa, obviamente, né? Sem diferença entre os tratamentos. Mas se a gente vê aqui a sobrevivência no 4º mês, quando ainda tinha alguém sobrevivendo, ela é reduzida nas áreas de menor precipitação e não foi afetada por perturbação antrópica. Então, mostrando de novo um papel bem relevante para esse aspecto de solo, da redução de precipitação maior do que o aumento de perturbações antrópicas crônicas. E aí a gente agora começou a fazer isso em casa de... Começamos não, Pedro já acabou, até eu é que não tenho esses dados. Então a gente pegou, produziu, botou desde sementinha, né? E vimos então germinação de semente, crescimento de plântula, sobrevivência, com os solos do formigueiro, né? Perto da lixeira, no murundum, lá, solo mais mineral, e nos controles. Fizemos isso para a ATA e a Acromyrmex. Está estudando os 2 grupos também, então. E aí a gente produziu a planta, então pode ver taxa de germinação para várias espécies. Acho que são 4 espécies que ele tem, as mesmas, para a ATA e para a Acromyrmex. E analisamos também os nutrientes das plantas, das folhas, depois que paramos o experimento, né? E aí para ver se elas são capazes de absorver mais nutrientes nessas áreas da lixeira que tem mais nutrientes, né? Então, Pedro analisou isso tudo com um laboratório colaborador nosso lá na engenharia nuclear, mas eu não tenho esses resultados ainda. Ele está na Alemanha agora, ele acabou de ir no sanduíche, né, dentro de um projeto de um Probral CAPES DAD que eu coordeno. Então ele está lá analisando, eu não tenho os resultados ainda. E também escavamos muitos ninhos, inclusive os primeiros manuais para a gente entender como é que era a arquitetura delas, que eu nunca tinha escavado um ninho adulto de ATA. E a gente escavou e depois escavamos com retroescavadeira, porque era 4 dias foi para escavar esse ninho aqui. Com solo mais duro, né? E aí escavamos, eu acho que foram 9 colônias de ATA e mais um monte de Acromyrmex, que aí são pequenininhas as colônias, né? E aí a gente pode ver nutrientes no solo no perfil vertical também, que antes a gente só tinha distância em relação ao ninho, né? Horizontal. Aí agora também vimos isso, eu também não tenho os resultados ainda para mostrar para vocês, mas a gente desconfia que eles são um dreno de nutrientes, né? Elas têm muitas, apesar de elas botarem a lixeira para fora, elas botam só uma vez por ano, né? E é uma parte limitada do ninho, comparado ao tamanho do ninho e da área de forrageamento inteira, de onde elas removem muita vegetação. Então as manchas das lixeiras são algo com esse tamanho. E a gente viu muita lixeira embaixo aqui, lacrada, né? Como dá para ver aqui. Então, que não tem acesso às raízes das plantas. Então, pode ser que muitos desses nutrientes, que é o que a gente está quantificando, a gente viu a biomassa que elas botam para dentro do ninho, os nutrientes nessa biomassa. Então, todos esses dados a gente vai ter. E como que está o perfil? Então, vamos ter uma ideia de estoque aí dos nutrientes ao longo desse perfil vertical também. Então, como mensagem aí, falei bastante, a gente tem evidências desse conjunto de trabalhos do nosso PELD aí, que essas mudanças nos grupos funcionais, aí nos grupos de formiga, essa reorganização por causa de perturbações e de redução de precipitação, pode alterar a qualidade dos benefícios que elas estão provendo às plantas, né? Mas não só essa mudança nos grupos perdedores e ganhadores, mas às vezes mudanças comportamentais também podem estar influenciando essa interação delas com os diásporos, com as plantas com nectária extrafloral. As mudanças nesses 3 tipos de interação aí, dispersão, planta com nectário e mudanças nas qualidades do solo, elas foram influenciadas por perturbação e precipitação, mas parece que redução de precipitação teve um efeito bem mais marcante para mais tipos de interação. E esse é um padrão
que está emergindo no nosso PELD, né? Para todos os organismos que nós estamos avaliando, plantas, invertebrados, vertebrados, ciclagem de nutrientes, estoque, interações, para quase todos os grupos de organismos e escalas de organização biológica, redução de precipitação está sendo muito mais fortemente influenciando esses estudos aí, esses resultados, do que aumento de perturbação crônica. Então é um resultado comum não só para esse conjunto de dados que eu mostrei para vocês, mas para outros também. E que essas mudanças climáticas muito rápidas, que estão já mesmo sendo observadas, já tem estimativa de redução de quase 10% de precipitação na última década lá para Caatinga. Então essas mudanças climáticas muito rápidas na região podem estar, então, tendo um efeito muito mais forte para reorganizar a comunidade, para causar homogeneização biológica, para mudar vários parâmetros de estoque e de ciclagem de nutrientes, vários aspectos gerais de funções e de serviços ecossistêmicos na Caatinga, do que só teria as perturbações antrópicas puras, né? Então, é isso. Obrigada para vocês.